chorando? Você tá chorando? Não. Eu tô chorando? Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, quase 7h10. Vamos começar a aula. O pessoal vai entrando aos poucos agora. Bom, vou me apresentar para vocês, então, não nos conhecemos ainda. Nossa apresentação vai ser um pouco diferente. Primeira turma que eu pego 100% online. Meu nome é Natália, tá? Eu vou ministrar a disciplina de Metrologia 1 para vocês. Provavelmente nos encontraremos em outras disciplinas também. Na escola eu ministro a maioria das disciplinas para o curso de fabricação mecânica. A minha formação é na área de mecânica. Eu sou técnica em refrigeração e climatização e engenheira mecânica. Algumas disciplinas para o pessoal de eletrotécnica também. Então, dependendo da disciplina ali, se não for muito da parte elétrica, vamos ver também. Mas, essencialmente, mecânica. Provavelmente a gente vai conversar sobre metrologia, resistência dos materiais, tecnologia dos materiais, tá? Apesar das outras aulas online, né? As outras turmas eu já tinha dado aula presencial e acabei continuando depois nas aulas online. Mas vamos nos adaptando, tá? É um pouquinho diferente essa interação digital agora da presencial. Mas é o que nós temos no momento, né? A gente tem que se adaptar e dar continuidade aí aos nossos estudos, então. Bom, como é que eu levo as minhas disciplinas, mais ou menos? Metrologia, nós presencialmente fizemos algumas aulas mais práticas, tá? Mas eu estou estudando algumas relações e ali a gente consegue interagir de forma um pouco digital. A gente precisa ver alguns conceitos de metrologia, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, um pouquinho na aula de amanhã. Que são alguns princípios que a gente precisa ter quando a gente fala de metrologia, né? Na mecânica, o estudo da medição, ele é muito importante. Né? A gente acha que é algo muito simples, simplesmente medir. E simplesmente medir mas medir com precisão e na precisão necessária a nível de técnico mecânico, a gente tem algumas bibliografias a seguir e alguns métodos, tá? E a gente vai ver tudo isso com calma. Tem uma parte de instrumentos mais à frente. O ideal, né, é que após a teoria a gente aplicasse um pouco nos equipamentos, mas são ferramentas simples. A maioria de vocês já deve ter tido contato com alguma ali, seja com paquímetro, com micrômetro, tá? Mas a gente consegue fazer de forma digital também. Até porque o importante não é a utilização, né? Utilizar o paquímetro em si é tranquilo,
mas sim entender a medição. Isso a gente consegue fazer de forma mais literal aqui, né? A gente vai falar bastante do sistema métrico internacional, a gente vai aprender a fazer leituras no sistema inglês também. De algumas turmas para cá, o que eu vejo? Alguns instrumentos, né? O pessoal tem o costume de mexer, mas só no sistema internacional. Daqui a pouco não consegue fazer algumas leituras no sistema inglês, tá? E é importante. A conversão não é exata, então não é adequado que a gente faça, por exemplo, a leitura em um sistema e faça a mudança da unidade, tá? Não é preciso, e a gente vai ver por que isso não é preciso. Então, a gente precisa aprender a fazer a medida exata ali nas duas unidades. Vamos falar de micrômetro também, a gente vê as duas unidades, tá? E estou conseguindo alguns elementos aqui para outra turma. Eu baixei, tem que achar o programa de novo. Tem algumas plataformas que a gente consegue fazer... Áudio. Vocês estão me escutando? Fechou a tela aqui para mim? Sim? Sim, A gente sim. consegue fazer algumas interações ali de alguns programas, mas isso vai ser um pouquinho mais adiante. Vou tentar trazer de uma forma mais lúdica possível para vocês. Bom, como é que funcionam as minhas avaliações? Agora, né, na pandemia, a gente vai fazer a partir dos trabalhos, tá? Pensei em dividir para vocês 2 trabalhos. A nossa disciplina vai de hoje até o dia 11. Lembrando que dia 7 é feriado, então nós não teremos aulas. Serão 8 aulas no total. A minha intenção, então, é dividir essas duas semanas, 4 aulas cada uma, né, e fazermos 2 trabalhos. O primeiro trabalho eu mando para vocês na sexta-feira, depois de a gente ter visto uma determinada parte da disciplina. Vocês têm o final de semana e mais alguns dias ali para me entregar. Sempre os prazos no meu trabalho, tá? Eles contemplam um final de semana. Pelo menos a outra turma me pediu, e acredito que para vocês seja bom também, que sempre tem ali o intervalo do final de semana no trabalho, porque é quando o pessoal tem mais tempo de fazer. Então, como deu bem certo assim com as outras turmas, vou fazer com vocês. Vamos dividir a nota em 2. Nessa sexta-feira eu mando o primeiro trabalho. Vocês têm até a outra sexta-feira para me entregar. E quando acabar a disciplina lá no dia 11, eu mando o segundo trabalho, vocês têm mais uma semana, tá? Quanto ao começar a outra disciplina, ainda não tem problema, eu estendo um pouquinho o meu prazo, tá? Quanto às dúvidas, é tranquilo também, tá? Eu sei que cada um trabalha em um horário, então todas as dúvidas podem tirar. Vou passar meu e-mail para vocês, mas pode ser pelo WhatsApp também, bem tranquilo, tá? O importante é que vocês sacem todas as dúvidas, não dá sequência a elas, tá? E pode ser pelo próprio WhatsApp aqui. Só peço para vocês que todas essas dúvidas, assim, vocês me mandem em particular, não mandem lá no grupo. Não sei como é que é o grupo de vocês aqui. O de vocês tem menos integrantes, tá? Mas a outra turma é maior, às vezes um aluno posta uma pergunta e aí rola uma conversa ali e eu perco essa pergunta. Então é mais fácil mandar para mim direto, tá? Pode mandar escrito, pode mandar um áudio. Professora, fiquei em dúvida nessa questão aqui, tá? Se eu não responder na hora é porque estou fazendo alguma coisa, mas assim que eu pegar o celular eu respondo para vocês. Quanto ao horário, não tem problema, tá? Mandem lá no horário que puderem e assim que eu puder também respondo para vocês, tá? Mas esses mínimos, assim, a gente vai conversando no decorrer da disciplina e a gente vai se adaptando. Bom, vou espelhar minha tela para vocês aqui, para vocês acompanharem a minha apresentação. Hoje a gente vai ver um pouquinho, né, sobre o que é o estudo da metrologia e a sua importância em si. Duplicou a minha tela para vocês aí? Não abriu a telinha de vocês aqui. Sim. Duplicou? Certo. Então tá, gente, vamos falar um pouquinho o que é metrologia, tá? A importância dela e os métodos que existem para, então, medição de elementos. Vou fechar essa tela aqui, gente, porque percebi que na apresentação de PowerPoint, não sei se pesa mais que PDF, às vezes trava quando está a nossa tela aqui aberta. Então, mantenha ela fechada aqui, só quando eu quero fazer alguma ênfase, alguma explicação, eu abro aqui ela de novo, tá?
Sintam-se à vontade para me interromper todo e qualquer momento ali. Não entendi isso aqui, fiquei em dúvida. Vamos ver tudo desde o início, tá? O importante é que vocês interajam comigo. Diferente da presencial, infelizmente não consigo ver as expressões de vocês, tá? Então, preciso que vocês interajam. Esse é o momento de fazer perguntas, tá? Em aula é um pouquinho mais tranquilo. Eu vou seguir no ritmo, né? Parto do princípio que tá todo mundo acompanhando, vou seguir no ritmo ali. Em aula, percebo que quando rola uma dúvida, mas o pessoal não quer perguntar, são testas que franzem e eu já consigo perceber, né? Então, eu paro e dou continuidade. Por aqui, não consigo fazer isso. Então, peço a participação de vocês aí para qualquer dúvida, me interrompe, me pergunta, tá? Quanto ao material, gente, Rafael ele já mandou a apostila para vocês, certo? Sim. Não vamos seguir aquela apostila tal qual está ali. Por quê? O material ali da escola, ele já é pronto, tá? Mas eu tenho a liberdade de fazer algumas modificações. Tem partes da apostila que eu acho bem interessante, a gente vê mais ou menos lá na ordem. Não tem necessidade de vocês imprimirem a apostila, nem no meu material, acho que de forma digital vocês conseguem acompanhar bem. As minhas apresentações de PowerPoint aqui, eu sempre passo para PDF e mando no grupo, para vocês terem a facilidade de abrir ali no celular, por exemplo, a apresentação é mais certinho, tá? Faço tudo para PDF e mando para vocês. Não tem necessidade de imprimir nada, tá? Mas tem alguns aspectos lá na apostila que eu acho um pouco antiquado, né? Então, as coisas que eu vejo que são mais arcaicas, digamos assim, ainda devem ser vistas, porque faz parte do conteúdo, mas a gente vê de uma forma mais rápida, assim, a gente só comenta, porque às vezes são raríssimos os casos que vocês vão, né, presenciar aquilo ali. Já está um pouco defasado. Tem outros que eu acho interessante vocês verem, né? Então, métodos mais atuais, e aí eu trago. Eu tenho essa liberdade junto com a escola de modificar um pouco a ementa, né? De adicionar o que eu acho que é interessante para vocês e dar uma passada mais rápida naquilo que eu acho que já está mais antiquado. Então, partes vai ser um material meu próprio, tá? Que eu desenvolvo para vocês, partes da apostila. Mas no final de cada aula, eu mando material para vocês que a gente viu naquela aula, tá? Aula, mando ali a aula para vocês. No final da semana, esse material mando para vocês um único arquivo, tá? Eu estava mandando todo dia separado. Quando chegava no final da semana para realizar o trabalho, às vezes o pessoal que não salvou o arquivo naquele dia não conseguia encontrar o arquivo no grupo porque já tinha muita conversa em cima, tá? Então, baixem no final ali da aula ou se não conseguiram baixar, fiquem tranquilos que no final da semana eu mando tudo em um único arquivo para vocês terem o material completinho, tá? Mas vocês vão perceber que hora partes da apostila, hora é um material próprio, tá? E é isso que assim a gente vai encaminhando. Bom, vamos lá então. Sobre a chamada, Rafael vai fazer uma ênfase, tá? Quanto aos horários de aula, é o mesmo horário, tá? Às 19 horas. Mando o link lá para vocês, tá? Dou uma esperadinha um pouquinho o pessoal entrar, mas vou pedir que vocês às 19 horas, 19 um pouquinho, porque depois que eu começo a apresentação, se ficar entrando, é meio um pouco conturbado, tá? Então, vamos manter ali o horário. Caso vocês não possam no horário, tá? Me avise. Às vezes acontece alguns imprevistos, a turma me avisa. Ah, professor, hoje eu vou me atrasar, tá? Aí teve que entrar 7h30, quase 8 horas. Acontece, tá? Só me avise. Quanto às presenças, pessoal, eu tenho uma relação de presenças aqui com vocês. Vocês vão entrando, eu vou anotando no final da turma, no final da aula, eu só dou um confere se eu anotei o nome de todo mundo. Ok. Nos imprevistos de faltei aula, aí vocês têm que conversar com o Rafael, tá? Porque ele que dá o ok lá nas presenças. Ah, eu tive que trabalhar, eu tive que... Algum compromisso, tá? Tem um atestado ou outra coisa. Não se esqueçam de avisar lá, Rafael, porque vai aparecer como falta aqui para mim. Vocês avisando lá ele ok, ele
cancela essas faltas e fica certinho. Mas vocês têm que ter o mesmo percentual de presença, tá? Ele pediu para eu lembrar isso, porque a escola é chata quanto às presenças. Bom, acho que é isso. Se vou lembrando de mais alguma informação, a gente vai conversando. Vocês têm o link da escola lá no YouTube para acompanhar as aulas que vocês perderam? Sim, já foi Não, vocês? não. Se puder Não? mandar. Tá, eu posso mandar. No final da aula, eu já vou postar a nossa primeira aula lá, tá? Caso vocês faltem a aula, acompanhem a aula perdida por lá. Vai estar toda a numeração da aula certinho. Vou mandar um pouquinho tarde só, porque depois que a aula fecha, demora para carregar a aula lá no YouTube, tá? Então, vou mandar um pouquinho tarde, mas eu mando o link, depois é sempre o mesmo. Deixa eu salvo no computador de vocês, que aquele link lá vai ter todas as disciplinas da escola. Aí vocês conseguem acessar não só as minhas, mas as outras disciplinas. Vocês fazem parte do módulo 1, certo? Quantas disciplinas vocês já tiveram online? Uma. Uma? Só uma. Qual foi? Viviane, com a Viviane. Morfologia. Oi? Morfologia. Morfologia? Então tá, tranquilo, gente. Vamos lá então, vamos começar, vamos fazer uma pequena introdução hoje sobre metrologia. Ampliou a minha apresentação para vocês? Ampliou a minha apresentação para vocês, aí por isso. Sim. Sim. Então vamos lá. Bom, esse mês, se vocês quiserem anotar, tá? Mas sintam-se à vontade para qualquer pergunta ali ou dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp também, sem problema. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas assim que eu puder, respondo para vocês, certo? Nossa avaliação, então, nós já conversamos, vai ser através de trabalhos, provavelmente 2 trabalhos, um no final de cada semana. Bom, vocês já pararam para pensar que a medição encontra-se em quase tudo, né, no nosso convívio? As medidas estão presentes o tempo todo em nossa vida. Para medir ou comparar uma coisa com a outra, é necessário, então, utilizar algo como referência. Na linguagem da metrologia, essa referência e chamado se chama, né, padrão, certo? Nem toda medição é feita através só do simples ato de medir, né? Para medir, a gente precisa de um padrão. Como que eu sei que determinado objeto tem 1 metro? Como que eu sei o quanto é 1 metro? Quem disse que 1 metro vale determinada distância? Bom, quando surgiram as primeiras civilizações, a medição, então, tornou-se essencial e parte do cotidiano. No início, cada um tinha um próprio meio, né, um próprio método de medição. Mas o homem logo percebeu que suas habilidades para medir de maneira valéria, né, de sua medição não estivessem de acordo à medição dos demais, né? Não existia uma padronização de medição. Então, tinham-se problemas ali construtivos, né? Eu vou construir uma casa e a largura dela vai ser de 5 passos. É muito relativo, né? O tamanho do meu passo com o de um outro indivíduo. Foi aí, então, que se percebeu, né, a necessidade da criação de um padrão. Deixa eu aceitar o colega que entrou só. Emerson. Foi então que se viu, teve essa necessidade de fazer um padrão de medidas. Foi aí que surgiu a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Mas, mesmo assim, o problema persistia, né? Porque as medidas variavam de um indivíduo para o outro. Bom, da onde surgiu a polegada? Essas unidades, elas foram criadas a partir dos elementos mesmo. Hoje, elas são padronizadas.
Nós sabemos que uma polegada no sistema inglês vale 2,54 centímetros, tá? Mas, apesar de se usar, né, a polegada veio que ela era equivalente, né, à largura do dedo polegar. Bem literal. O palmo também, né? Um palmo equivale à distância entre a ponta do dedo mínimo e o polegar com a mão estendida. O pé equivale à distância, né, entre o calcanhar e a ponta do maior dedo. Uma jarda. A jarda é a distância entre o polegar de um dedo até a metade do indivíduo. A braça é a distância entre o polegar de uma mão e o polegar da outra mão. E o passo, né, a distância de um passo. Esses foram os primeiros padrões que foram criados, né? Mas ainda assim existia uma variação. Porque, claro, né, um passo meu vai ser diferente de um passo de um de vocês. Vocês ainda não me conhecem presencialmente, né? Mas quando me conhecerem, vão ver a minha pequena estatura. Então, provavelmente, o meu passo é menor que o passo de vocês. Percebendo, né, isso, os reis começaram a utilizar o corpo do rei como padrão. Sim, gente, era assim que era feito os padrões. Quando se tinha lá um rei, o padrão era feito a partir dessas medidas deste rei, né? Então, um palmo era medido com algum elemento sólido, um palmo, né? Depois distribuído esse palmo para as pessoas que trabalhavam com medição, né? Por exemplo, eu tenho uma medida, vou fazer um pedaço de madeira com essa medida. Quando eu repasso essa medida, né? Vou passar essa medida para um colega. Ele vai lá, bota um pedaço de madeira do lado e corta, né? A partir de quê? Uma comparação. Quando a gente bota um elemento do lado do outro, a gente está fazendo uma comparação. Se o meu corte não foi muito preciso, a chance de a minha medida de um estar exata com o outro é muito pequena, já variava um pouquinho. Vocês imaginem, então, o quanto não variava quando essa medida se dissipava, né, entre as pessoas. Um cortava um pouquinho menor, o outro cortava um pouquinho maior, né? Isso passava assim como se fosse uma mensagem de telefone sem fio. Lá no final não tinha como se tinha um padrão. Bom, um único problema é que uma hora ou outra o rei morria. Então, sim, todas as medidas eram refeitas a partir do novo rei, tá? O padrão escolhido foi feito, né? Eram feitos de granito preto e chamada de cúbico real egípcio. Então, os primeiros padrões eram de granito, né? Pedra, granito, e tinham as medidas de um rei. Pensem comigo, o tempo que não levava para padronizar quando um novo rei, por exemplo, era coroado, certo? A comunicação, ela não era tão rápida quanto é aqui hoje. A gente não tinha meios de comunicação. Tinha que ser um que passava para o outro. Então, às vezes, né, parece brincadeira, mas isso é um fato histórico da medição. Imaginem quanto tempo não levava, depois que um rei, né, era coroado, para todo mundo ter a medida dele. Às vezes levava anos, né? Lugares mais distintos, mais longes. Em quanto tempo ia chegar a informação lá? Que tinha uma nova medida, ou ainda, né, que a antiga medida não valesse. Lá no centro da cidade, o rei morria, todo mundo ficava sabendo. E nas cidades vizinhas, e nas regiões mais distantes. Então, essa dissipação, né, dos padrões eram muito lentas. Então, cada um tinha uma medida, cada um fazia um elemento de um tamanho, né, e tinha problemas de construção. Não consigo, então, ter um processo de produção mais efetivo se eu não tenho padronização de peças. Então, era tudo muito artesanal e tudo feito de forma inteira. Não tinha opção de construir um elemento, comprar uma parte, comprar outra parte, porque nada se encaixava. Esse padrão, então, foi muito eficiente, porque garantiu, né, que a base das grandes pirâmides fosse perfeitamente quadrada. Bom, ainda que seja arcaico, funcionava, né? Por exemplo, as pirâmides, se
foram medidas hoje, né? Uma das maiores pirâmides tem ali o valor da base 228,6 metros, né? Hoje em dia é muito fácil medir uma distância. Imagine como foi difícil, na época, eles terem essa precisão. Esses 228,6 metros, que eu quero dizer de base, é essa distância aqui, ó, de uma ponta até a outra e as 4 faces assim. Hoje em dia, com uma trena, é muito fácil fazer isso. E antes, quando eu não tinha um padrão, como que eu fazia isso? Tá? Então, era um meio, né, preciso, mas muito difícil de dissipar. A palavra metrologia, né, veio do grego metron e logos, onde metron significa medir, avaliar, e logos significa a palavra razão, estudo. A metrologia, então, provavelmente a mais antiga das ciências estudadas, estuda as medições e suas aplicações. Ela se ocupa de todas as variáveis teóricas e práticas que interferem direta ou indiretamente, né, buscando estabelecer padrões e níveis de confiança nas medições. Existem 3 tipos de medição. São elas metrologia científica, metrologia industrial e metrologia legal. O que é cada uma dessas metrologias e aonde eu aplico elas? Bom, metrologia científica e industrial são todas as ações sequentes que vão desde a metrologia básica, tá? Metrologia básica é a medição de peças. É o que a gente faz ali de forma prática na mecânica, buscando, né, definições das unidades do SI, Sistema Internacional, realizando e conservando essas unidades, disseminando-as, né, seus múltiplos e submúltiplos. Nós vamos falar bastante sobre múltiplos e submúltiplos, até atingir as medições realizadas nas indústrias dentro de uma confiabilidade metrológica aceitável, né? Quando a gente fala de equipamentos mecânicos, hoje em dia, cada vez mais as dimensões são precisas, tá? Por quê? Eu tenho, então, hoje, uma teoria, né? Isso vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Vou até dar um pause na minha apresentação aqui. Isso vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Lá nas teorias de produção, existem diferentes teorias de produção. Teorias de Ford, teorias de Taylor, tá? Quem foi que criou essas teorias? Principalmente, né, as produtoras, as empresas automobilísticas. Precisava, né, ter uma grande produção. Para ter uma produção em massa, eu preciso ter uma teoria, eu preciso ter um princípio, né? Uma das mais comuns, teoria de Ford, né, que ele dizia basicamente que cada indivíduo tem que fazer uma única parte. O que Ford acreditava? Que numa sequência de montagem, a Natália era responsável por colocar a carcaça. Só isso. Passava adiante. Quem é o próximo? Rafael colocava as rodas. Fala... Como é que se pronuncia? É Charles ou Charles? Isso. Charles. Charles. Ele era o responsável por colocação dos vidros. Cada indivíduo, né, fazia uma única parte. Isso funcionava? Aumentava a produção? Sim, era eficiente, né? Eu tinha produção em massa, né, e o tempo era otimizado. Só que tinha outro lado. Como a gente está só dando uma ressalta, tá? Como a gente está no início das disciplinas, vai acontecer bastante isso. A gente está conversando sobre um assunto e vai surgir outros assuntos, tá? Se eu não trago esses assuntos, tudo que eu estou falando parece muito teórico, tá? Então, é um costume, por exemplo, a gente está falando de metrologia, trouxe um pouquinho de produção em massa. Mas eu acho interessante a gente misturar essas áreas, porque senão parece tudo que a gente está vendo muito teórico, parece pouco aplicável. E não é verdade, tá? A gente aplica aquilo lá, sim, só que um pouquinho mais adiante. Então, vamos fazer essas conexões, assim. Entrando em produção, essa é a teoria dele. Cada um fazia uma coisa. Era funcional? Era. Foi rendável? Muito, né? A Ford fez toda uma teoria, ganhou muito dinheiro com isso. Só que para o empregado isso não era interessante, né? Imaginem como era a satisfação dos empregados que faziam uma única coisa.
Imaginem trabalhar 10 anos. Tira o pneu, encaixa o pneu. Pega um pneu, encaixa o pneu. Pega um pneu, encaixa o pneu. Além de problemas de saúde, né? Porque a gente está fazendo aquele movimento repetido há anos, existe também, né? Aquele cansaço mental, né? Porque tu está fazendo há muito tempo a mesma coisa, tu já faz automático, aquilo não te motiva, né? E isso foi o que gerou algumas revoluções aí quando a gente fala de grandes indústrias, né? Esses processos de metrologia foi o que deram os princípios para esses processos de produção em massa, né? Porque se eu não tenho um processo de medição exato, eu não consigo aplicar Ford, né? Porque imagina que eu faço uma carcaça com uma dimensão, a próxima carcaça com uma dimensão diferente. Quando ela vai para o próximo nível, né, e o meu colega ali, o Rafael, tem que fazer a colocação do pneu, não vai encaixar. Quando o outro colega fazer encaixão, o próximo que está ali, o Rodrigo, for colocar os vidros, não vai encaixar. Então, eu preciso que o meu processo de medição seja muito rígido, né? Para que a minha produção em massa tenha um fluxo contínuo. Se eu tiver que fazer retrabalho, né, na medição, para esse processo, né, para esse fluxo. Então, a medição, principalmente em produção em massa, né, ela é muito importante. Voltamos para lá. Outro tipo, então, de metrologia. Metrologia científica legal, tá? Ela refere às exigências legais, técnicas e administrativas relativas às unidades de medida. Bom, aos instrumentos de medir e também às medidas materializadas. Medidas materializadas são as medidas que a gente tem hoje como padrão. O metro. Vocês sabiam que existe um metro em um lugar do mundo que foi o primeiro metro? Quem criou um metro? Quem disse que 100 centímetros era um metro? Quem disse que 1000 milímetros era um metro? Bom, o metro foi criado e essa medida foi, esse padrão foi materializado, foi construído um material com determinada distância. E foi dito, isso aqui equivale a um metro, depois que nós fizemos adaptações. É muito importante, né, esses padrões e exigências legais sobre a metrologia, porque elas afetam o comércio, a saúde, a proteção do consumidor, né? O Inmetro, por exemplo, ele opera verificando várias áreas, como, por exemplo, os instrumentos de medição usados na indústria, no comércio, na saúde e na segurança, bombas de combustível, bafômetro, são todos instrumentos de medição, medem níveis, né? A bomba de combustível ali mede a vazão de combustível que entra no nosso carro, o bafômetro, né, faz uma medição do quanto a gente ingeriu de bebida alcoólica. Também tem os pré-medidos, produtos que saem já embalados de fábrica, como, por exemplo, saco de arroz, saco de feijão. Imaginem como seria se não tivesse uma padronização do quilo. O meu saco de arroz é um pouquinho maior que o saco de arroz do colega. Uma vez eu compro maior, uma vez eu compro menor, né? Se fosse assim, uma vez maior, uma vez menor, ainda iria compensar. Mas vocês acham que se não existisse uma medição precisa, as indústrias não iam lucrar sobre os consumidores? Faz um lote com 1 quilo, faz o outro lote com 990 gramas. É só 10 gramas de diferença. Mas quantos sacos de arroz uma indústria produz por dia? Esses 10 gramas, se não tivesse que ser muito preciso, né, o peso de 1 quilo de alimento, quanto vocês acham que uma indústria ia ganhar nessas 10 gramas de produção? Muito dinheiro, né? Quantos sacos uma empresa produz por dia? 10 gramas de cada uma? E quanto ele iria lucrar? Os produtos de certificação compulsória, tá? Atualmente são 30 categorias, entre elas pneus, capacetes, extintores, botijões de gás e preservativos, por exemplo. Produtos de certificação compulsória são aqueles que têm, né, padrões a serem seguidos. Eu tenho as categorias, né? Por exemplo, pneus. Eu tenho medidas
distintas ali para serem seguidas da capa de bandagem, que é a espessura ali do pneu que tem o contato com o solo, né? As laterais de um pneu têm uma espessura. A parte mais reta, que é a capa de bandagem, tem outra espessura, porque ela tem atrito ao solo, tá? Essas espessuras têm que ter padrões. Os capacetes têm os padrões de espessura devido à segurança, os extintores também, tá? E aí por diante. Então, de certa forma, a legalização da metrologia é um meio, né, de beneficiar o consumidor. Importância da metrologia, né? Garantia da qualidade dos produtos, processos e serviços, né? Qualidade, principalmente quando a gente fala entregar o que ele promete, como, por exemplo, o quilo ali do alimento que a gente usou como exemplo. Processos, né? Quando a gente faz algum tipo de processo, tem níveis de satisfação que a empresa tem que chegar para poder, então, ter a aprovação, a garantia. Temos proteção do consumidor e do meio ambiente, é a partir de instrumentos, né, de medição de poluição, de contaminação da água, entre outros, que a gente consegue, então, proteger o meio ambiente quanto à produção de indústrias, por exemplo. Separação de barreiras técnicas e comerciais, superação. Desenvolvimento científico e tecnológico. É a partir de algumas tecnologias metrológicas, né, que a gente tem inovação tecnológica. O que é inovar? Tá? Inovar, gente, é introduzir algo novo nas artes comuns, tá? Costumes, ciências, etc. Tecnologia é um conjunto de conhecimentos, né, de processos e métodos empregados nos diversos ramos da indústria. Então, inovação tecnológica nada mais é que utilizar os métodos conhecidos que eu já tenho para introduzir, né, para criar algo novo, seja em produto, seja em processo, seja em arte, costume, ciência, tá? Então, por mais que se tenham métodos de medição, o estudo dele é importante para se criar coisas novas, para se inovar. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema internacional, tá? O SI. A gente, da área da mecânica, tá? Lida muito com o sistema internacional. Em física, chamamos de grandeza. Aquilo que se pode medir, tá? Unidades, gente, são grandezas. Como, por exemplo, velocidade, tempo, massa, força, peso. Existem várias as grandezas. A partir das grandezas fundamentais, que são as grandezas definidas e padronizadas, são definidas unidades para demais grandezas, ditas grandezas derivadas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Base da metrologia moderna, né, se criou lá em 1960. Foi quando se criou esses padrões de grandeza. Precisa ficar bem claro para a gente o que são grandezas. Por exemplo, comprimento, massa, tempo, corrente, tudo que tem essas unidades são grandezas, que podem ser diferentes áreas. Quando eu estou falando do metro, qual é a grandeza? Comprimento. Quando eu estou falando do milímetro, qual é a grandeza? Também é comprimento. Quando eu estou falando do centímetro, é comprimento também. Então, grandeza é o grupo em que se contempla aquela unidade. Existem várias unidades dentro de uma grandeza. Metro, centímetro, decímetro, milímetro, estão todos na mesma grandeza. Comprimento. Agora, se eu falo para vocês quilo, quilo é outra grandeza. Grama, grama e quilo são unidades diferentes, mas são a mesma grandeza. Tempo. Tempo é uma grandeza. Que unidades vocês conhecem o tempo? Que unidades vocês podem dar exemplo de tempo? Que nós falamos. Segundo, milésimos. Hora, milésimo. São unidades diferentes, mas a grandeza é a mesma. Tempo, tá?
Algumas grandezas só têm uma única unidade, como, por exemplo, corrente elétrica. Corrente elétrica só pode ser em ampere, não existe outra. Temperatura. Temperatura não. É uma grandeza que tem diferentes unidades. Além da Celsius, que é a nossa, eu tenho Kelvin e tenho uma terceira, que é Fahrenheit. Fahrenheit. Isso mesmo. Quantidade de substância, tá? Isso é um puxadinho mais lá para química. Mas vocês devem lembrar isso lá da escola. Os mol. Mol de tal elemento, mol de tal substância. Quando eu estou falando de quantidade de substância, essa grandeza, né? Eu só tenho uma unidade, a mol. É uma unidade um pouquinho diferente, né? Mas que existe, que é a intensidade luminosa, tá? Ela se chama candela. É uma derivação um pouquinho, as outras, né? Veio um pouquinho mais aplicada, mas a unidade, a grandeza básica é candela. Mas aí puxa muito lá para física. Mas a gente precisa saber que essas são as diferentes grandezas. Mais adiante, a gente vai ver um método, então, de mudança de unidade, tá? O que é? Passar uma unidade para outra. Mas eu tenho que ter o entendimento, voltamos a conversar aqui. Eu preciso ter o entendimento que eu só consigo fazer mudança de unidades de uma mesma grandeza. Por exemplo, eu não consigo passar segundos para metro. Não tem como fazer isso. Segundo é uma grandeza. Tempo, metro é outra grandeza. É comprimento, tá? Distância. Se estiver dentro da mesma grandeza, eu posso fazer a transformação que eu quiser. De metro para centímetros, que é mais comum, né? De metro para centímetro. Outra bem comum, de segundo para horas. Normalmente essa é fácil de calcular. Mas tem algumas que é mais chatinha. Se eu pergunto para vocês, todo mundo responde de cara. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Essa é o que a gente já faz automaticamente. Agora, 116 centímetros. Tem quantos? Tem uma música no fundo que tá atrapalhando aí. Tem uma. Deu. 116 centímetros. São quantos metros? Aí a gente já não faz de forma tão instantânea, tá? Então a gente vai ver um cálculozinho ali e a gente faz qualquer transformação de metro, desde que esteja na mesma grandeza, de metro para milímetro, de milímetro para centímetro, de decímetro para metro. Depois que a gente pega o método de transformação, a gente faz qualquer mudança, tá? Principalmente nas grandezas derivadas, que são mais chatinhas, tá? Por quê? O que são as grandezas derivadas? Qual é a unidade de velocidade que vocês conhecem? Quilômetro. De velocidade. Quilômetro é a unidade de grandeza. Só quilômetro. Palpite isso aí. É para palpitarem. Quilômetro só. É uma unidade de que grandeza? Não está em comprimento lá junto com metro? Metro. Quilômetro? É que ela não é muito usual, né? Se eu digo assim, qual é a distância? Qual é o comprimento da tua casa? Normalmente as pessoas falam, 10 metros, 100 metros. Ninguém fala 0,01 quilômetros. Mas não seria a mesma coisa? Seria, tá? É que tem aquelas unidades que são usuais, mas todas estão dentro da mesma grandeza. Então, posso transformar milímetro para quilômetro, não tem problema. E a gente acaba fazendo de forma muito indireta isso, né? A gente dimensiona as coisas. Se eu pergunto para vocês assim, qual é a distância da cozinha até a sala da casa de vocês? Vocês já vão pensar de cara, tenho certeza. Deve ser uns 4, 5, 6 metros. Já vem na cabeça metro, né? Se eu falo assim para vocês,
qual é o tamanho a largura do notebook de vocês? Vocês já vão pensar, é uns 20, 30 centímetros. É um pouco automático, a gente dimensiona as coisas. Mas se eu pergunto assim para vocês, qual é a distância da casa de vocês até a escola? Vocês pensam em quilômetros, tá? Sem querer, a gente dimensiona as coisas, mas são todos a mesma grandeza. Não faria sentido porque ia ficar muito grande, né? Mas, por exemplo, a distância da minha casa até a escola é 22 quilômetros. Isso seria 22 mil metros. Isso seria 2 milhões e 200 centímetros. Isso seria 22 milhões de milímetros. Agora imagine, a louca. Ô, professora, tudo bom? Qual é a distância da sua casa até a escola? É 22 milhões de milímetros. Né? Mas poderia falar. Errada não estou. Né? Poderia falar. Então, a gente tem coisas que a gente faz de forma automática. Mas as que não são de forma automática, a gente vai aprender a fazer também. Porque, por exemplo, unidades derivadas. Essas já não são mais tão fáceis. Se eu pergunto velocidade para vocês, alguém me disse aí, quilômetros por hora, certo? Por que a gente pensa em quilômetros por hora direto? Porque normalmente é a velocidade do carro, né? Quilômetros por hora. Agora, se a gente está falando de caminhar, quilômetros por hora não vai ficar algo bem pequeno? Eu, pelo menos, caminho devagar, né? Quanto quilômetros por hora ia ficar algo muito pequeno. Já seria interessante nós falarmos em metros por segundo. Eu caminho em torno de 10 metros por segundo. É um pouco mais fácil de dimensionar. Metro está na mesma grandeza que quilômetro. Então, eu posso trocar tranquilamente, fazer a troca da unidade. Horas está na mesma grandeza que segundos. Então, eu posso trocar tranquilamente, tá? Então, se eu tenho uma unidade 10 km por hora, eu posso trocar esse valor para metros por segundo, tranquilamente, tá? A gente vai aprender a fazer isso, a calcular isso. É bem fácil. A gente pratica ali. E o interessante, pelo menos dessa teoria, tá? Bom, quando eu ensino esse método, eu explico que existem vários métodos. Vocês vão ter, provavelmente, uma cadeira de matemática, tá? Nas cadeiras de vocês, ainda vão ter, tá? Quando a professora lá de matemática explicar matematicamente como se faz de forma correta, ninguém fala que eu ensinei esse método, tá? Porque nos veremos no próximo módulo. De forma matemática, existe todo um padrão para fazer a troca de unidades, que nem lá na escola. Lembra quando faziam os quadradinhos de metro para decímetro, de decímetro para centímetro? Então, matematicamente tem todo um passo a passo. Mas a minha área não é matemática, é mecânica. Então, eu quero algo prático. De forma prática, eu tenho essa teoria. É um método ali que a gente troca, né? E serve para qualquer. Serve para grandezas de tempo, serve para grandezas de comprimento, serve para grandezas de temperatura, serve para qualquer um, tá? É algo que, depois que eu aprendo como faz, a gente desenvolve em qualquer momento ali, com um lápis, caneta, um celular e deu, tá? Outra coisa, pessoal, lembrei agora. Não sei se vocês já têm, tá? Mas vou pedir para vocês adquirirem, porque vocês vão precisar para a minha disciplina e para várias outras, tá? É indispensável que vocês tenham uma calculadora e tem que ser a científica, tá? Dá para usar a comum, normal? Dá. Só que a científica tem vários, né, dispositivos ali que a gente consegue usar para facilitar a nossa vida. Então, eu ensino, inclusive, a usar alguns comandos que tem na calculadora. Facilita muito, tá? Principalmente quando a gente fala de unidades grandes, como, por exemplo, quando a gente está falando de corrente de subestação lá da CE, eles não falam 1000 amperes, tá? Nem 1V000, eles falam em terra. Terra é 10 na 12, é um valor muito grande. A gente vai usar esses submúltiplos. Escrever na mão isso na calculadora dá muito trabalho. A calculadora científica faz automático. Então, a gente vai aprender a usar, tá? Então, vou pedir para vocês adquirirem uma. Me perguntaram já várias vezes. Tem diferença para a original e para que a gente compra lá nos camelôs a R$15?
Não, nenhuma, tá? É a mesma coisa. Não tem nenhuma que uma faça e a outra não faça, tá? As dos camelôs custa R$15. A original, não sei dizer para vocês, nunca tive, me formei sem, funciona igual, tá? Então, não dá para dizer que é por causa do custo, porque é barata lá e funciona, tá? Então, adquiram uma que a gente vai precisar, porque a gente vai trabalhar com valores muito pequenos. Ah, o celular tem a opção da calculadora científica? Tem, mas não é a mesma coisa, né? Quando a gente precisa fazer cálculos rápidos, a gente faz ali. Quando a gente precisa calcular de uma forma mais precisa, é interessante a gente ter a calculadora ali científica, tá? E, além de mim, vocês vão usar em várias disciplinas, tá? Então, é um investimento de R$15 agora que vai durar o curso inteiro, tá? Então, é interessante adquirir. Voltamos para lá. Essas são as principais grandezas, tá? E essas próximas aqui, ó. Vamos falar sobre essas grandezas. Da onde que surgiu o metro? O metro é um comprimento do trajeto, tá? Um pouquinho, é uma teoria já, percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo bem pequeno, tá? Eles tinham que padronizar o metro, gente. Não tem como eu pegar um instrumento e dizer, olha, isso aqui é um metro. Quando se cria uma grandeza, é preciso que eu consiga reproduzir essa grandeza a partir de um experimento. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou lá e corto um pedaço de material e digo que é 1 metro, fica impossível de qualquer outra pessoa reproduzir isso, tá? De forma, né, laboratorial ou de forma prática. Foi discutido, então, e agora, por lei, toda grandeza que existe precisa ser algo que eu vou lá e reproduza. Se o meu colega tentar fazer lá no outro lado do país o mesmo experimento, a medida tem que dar a mesma. Tem que ser algo que seja reproduzível, tá? Então, essa daqui é a teoria do metro, né? Eles vão lá, percorrem o trajeto de um comprimento em um intervalo de tempo. É o trajeto percorrido pela luz no vácuo, né? Naquele tempo. Em determinado tempo, a luz percorre um trajeto, certo? É a mesma coisa aqui. Claro que eu estou falando velocidade da luz, é algo muito rápido. Mas se eu fosse tentar comparar com algo mais prático, tá? Por exemplo, Natália acelerou o carro a 10 km por hora por 5 minutos. Eu andei uma distância, certo? Andei 2 km, digamos assim. Se o meu colega tentar reproduzir isso, pegou lá o carro dele, lá no outro lado do mundo, acelerou até a mesma velocidade e andou o mesmo tempo, 5 minutos. Ele tem que andar a mesma distância que eu, os 2 km. Isso é reproduzir uma unidade, tá? Essa é a criação do metro. Quilômetro, tá? É uma unidade de massa. Foi feito em laboratório também, tá? É igual a massa de um protótipo internacional do quilograma, tá? É um padrão físico que existe. Já que estamos nos conhecendo, digamos assim, tá? Quanto a essas teorias, tá, gente? Continuamos aqui. Quanto a essas teorias, essa parte introdutória, da onde surgiu as coisas, eu gostaria que vocês prestassem atenção, entendessem e tudo mais, mas não é algo que eu cobro depois, por exemplo, na avaliação, né? Como se reproduz a distância do metro? Eu trago para vocês, porque vocês têm que saber, né? Tem que ver da onde surgiu aquilo ali. Não foi alguém lá que gritou, isso é 1 metro, tá? Vocês têm que ter esse conhecimento. Mas não se descabelem logo no início. Essas coisas é a título de conhecimento de vocês, tá? Daqui a 10 anos, vocês podem não lembrar exatamente, mas se alguém comentar para vocês, o metro, ele tem que ser reproduzido assim, assim, vocês podem não lembrar exatamente como é o método, mas não vai ser algo diferente para vocês. Vocês já escutaram, vocês sabem que o método foi criado a partir de um padrão, tá? Mas as minhas avaliações são mais, digamos assim, mais práticas, tá? Vai ter ali as imagens para fazer as medições, tudo mais. Das grandezas, então, né? Básicas, o quilograma, o segundo também, que é um período de tempo de um elétron que foi criado, também é um experimento laboratorial que pode ser reproduzido.
tem o Kelvin, que é a principal temperatura, tá? A primeira medida de temperatura foi dada em Kelvin, depois que surgiu, né, o Celsius e o Fahrenheit. Não nessa ordem, na verdade, Fahrenheit, depois Celsius, tá? Mas nós, por exemplo, apesar de usarmos o sistema internacional, muito o sistema internacional, metros, segundos, temperatura a gente já não segue, porque no sistema internacional, temperatura é Fahrenheit, nós usamos Celsius. Até um tempo atrás, né, os países eram muito rígidos quanto a isso. No Brasil eu uso metro e pronto. Não tinha um problema de usar outra unidade. Eu uso Celsius e pronto. Só que com o avanço da tecnologia, por que a gente estuda as outras unidades? Por mais que a gente não use diariamente, né? Porque a maioria de vocês vai trabalhar numa fábrica, numa indústria. E cada vez mais os materiais, eles estão distribuídos, né, pelo mundo. Não existe mais, eu compro o parafuso ali do meu vizinho, ele faz em metro, eu compro em metro. Não existe mais isso, tá? Até as pequenas áreas, pequenas indústrias, já têm essa facilidade de comprar material importado, tá? Hoje em dia não é uma questão de material ter uma qualidade maior, não. Hoje até preço, a gente consegue comprar material importado com um preço melhor que o material nacional, tá? E aí que surge o problema. Quando a gente compra lá o material que vem lá dos Estados Unidos, vai vir no sistema inglês. Se eu comprar o material que vem lá da Inglaterra, vai vir no sistema inglês, tá? Se eu comprar o material que vem lá da Alemanha, vai vir no sistema internacional, tá? Mas a gente compra cada parte de um fabricante. Tá? Então, tem que seguir um padrão, tem que saber fazer todas. Por isso a dissipação dessas unidades, tá? Justamente porque a tecnologia se desprendeu das regiões e hoje a gente produz um equipamento aqui, mas as peças às vezes vêm de diferentes, né? Diferentes lugares. Às vezes toda a carcaça eu estou comprando e ela é no sistema internacional, mas aí os parafusos vêm de um outro lugar, normalmente parafuso vem no sistema inglês, né? Vem em polegada ali, meia polegada, 1 polegada, 3/4 de polegada, tá? Oi? Opa, chega comigo. Seguimos aqui então. Ampere, né? Que é a unidade de corrente elétrica. Mol, que é a quantidade de substância. Essas duas a gente deixa o mol lá para o pessoal da física, mas a gente tem que saber que é uma quantidade de substância. E candela, que é uma intensidade de luminosa, tá? Que a gente deixa para o pessoal da física. Seguimos na nossa linha de mecânica. Medição, então. O conceito de medir, tá? Traz em si uma ideia de comparação, certo? Quando eu estou medindo, na verdade eu não estou comparando o que eu estou medindo com o meu padrão. Vocês vão medir a largura de uma porta. O que vocês fazem? Pega uma trena, coloca do lado e mede. Mas no fundo o que vocês estão fazendo não é uma comparação, comparando o tamanho da porta com o metro ali que vocês têm padronizado na mão, que é a trena? Sim, então na verdade é uma comparação, tá? Assim, definimos medição como conjunto de operações para determinar o valor de uma grandeza, através do processo de experimentação de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza, tá? Por que de processos de experimentação? Quando a gente está falando de medição sem uma importância metrológica muito grande, como por exemplo, eu quero medir a porta da minha casa porque eu comprei um sofá, quero saber se passa, tá? Isso não tem uma importância metrológica muito grande. Se eu medir a porta 81 centímetros e tiver 82, esse 1 centímetro não faz diferença. Mas se eu estou falando de um componente mecânico, 1 centímetro, gente, faz muita diferença. Tá? Nada mais encaixa, né? Não vai funcionar. Então, eu tenho que ter, né, essa sensibilidade de saber coisas que são importantes, eu fazer uma medição precisa e coisas que não são importantes, tá? Vocês já viram
uma régua, régua de precisão, ela é uma régua, só que parece um triângulo. Às vezes tem na indústria mesmo, nas oficinas. Ela parece um triângulo e ela tem 3 medidas, tem 3 lados. Já viram? O escalímetro? Também conhecido como escalímetro, régua de precisão, escalímetro. Sim, escalímetro sim. Tá. Por que tem o escalímetro, então, gente? Parece brincadeira, mas se vocês forem ali, numa loja uma papelaria, tá? E comprar uma reguinha de 30 centímetros, assim, para usar na escola, é bizarro. Às vezes, a régua de 30 centímetros, ela tem diferença de meio centímetro de precisão. Então, imagina, a gente compra uma régua que deveria ser um instrumento de medição, tá? Quando tu compra um escalímetro não deixa de ser uma régua, mas é uma régua de precisão. Ela é mais cara. Um escalímetro é uns R$35, um escalímetro bom no mínimo. A régua que a gente compra na papelaria deve ser uns R$2, né? Quando a gente está fazendo desenho na escola, ótimo, não tem problema. Agora, compra essa régua para, por exemplo, fazer algum elemento metálico ou qualquer outra coisa mais importante. Dependendo da régua, é meio centímetro. Meio centímetro, gente, é muito. Imagina um equipamento mecânico, uma montagem. Tu fez uma furação errada de um parafuso de meio centímetro. Vai dar certo? Não vai dar certo, tá? Claro que componentes com maior precisão são mais caros, tá? Se tiverem uma régua em casa, se tiverem um escalímetro, façam essa comparação. Se for uma régua melhorzinha, é bem próximo. Mas se for essa baratinha que a gente compra para a escola, digamos, é bizarro a diferença, né, de precisão. É uma régua, era para ser um elemento de padrão. O padrão está errado. Vocês imaginam o desenho, então? Porque erro de medição é acumulativo, né? Quando eu tenho um padrão, refaço um padrão, né? Tem uma peça que eu quero fazer 10 peças daquele tamanho ali. Cada vez que eu comparo, eu tenho um erro de medição maior. Tenho a minha primeira peça. Produzi a minha segunda peça a partir da primeira. A diferença metrológica vai ser pequenininha. Vou fazer uma terceira peça. Não vou usar o meu primeiro padrão. Vou usar aquela que eu reproduzi. Se tu for reproduzindo, né, e não medindo a partir do padrão, experimenta. Medir lá o teu padrão e a última peça que tu fez. A diferença que vai ter, tá? Porque o erro é acumulativo, tá? Então, é importante que se tenha padrões, né, e métodos de medição precisos. Quando a gente está falando de componentes mecânicos um pouco menores, é muito comum eu utilizar a média, né? Eu vou lá, faço a medição, elementos pequenos, faço a medição 5, 10 vezes, tá? Depois eu faço a média. Se eu medir 10 vezes, somo todos os valores, divido por 10. Por quê? Elementos pequenos, até com o próprio paquímetro, gente. Se o elemento for de metal, ainda é um pouquinho melhor. Mas se o elemento for borracha, por exemplo, se eu fizer uma força maior, eu não dou uma conformadinha na borracha? Sim. Então, se eu apertar o meu paquímetro, eu faço uma medida. Se eu deixar meu paquímetro soltinho, é outra medida, tá? Alguns dos métodos são esses. Fazer, por exemplo, 4 medições diferentes e fazer uma média. Existem 2 possibilidades. Ou um único indivíduo, né? A Natália vai lá e mede 4 vezes e faz uma média. Ou 4 indivíduos diferentes, cada um mede uma vez e faz uma média. Também é outro método. A Natália faz, o Rafael faz, o Emerson faz, o Rodrigo faz e depois o Rogério faz. Fazemos uma média. Também é algo muito aplicado, tá? Porque dependendo da medição, o micrômetro, a leitura é visual. Então, o quanto do tracinho está marcando ali, para mim, pode ser um valor. Para o meu colega, pode ser um valor um pouquinho maior. Então, visualmente, né, nós também variamos. Então, são métodos diferentes. Ocorre até um erro de paralaxe. Também. Então, às vezes tem esse método. Passa por uma sequência, eu meço, outro médio, ou eu meço várias vezes, tá? Vai depender da minha aplicabilidade ali. Seguimos aqui. Opa. Bom, para que a gente mede? Existem alguns motivos. Pode ser para monitorar, tá? Compra e venda de produtos e serviços.
consumo de água, energia elétrica, taxímetro, combustível, a gente mede, né, para comprar e vender um produto. Sinais vitais, pressão arterial, temperatura, nível de colesterol, são tudo medições, tá, em prol da saúde. Atividades desportivas, desempenho, recordes, né, velocidade de corrida, monitorar é um dos objetivos, né, da metrologia. Controlar também, gente. Por exemplo, o controlar a gente observa, compara e depois age, tá? Todos os instrumentos de medição que têm como objetivo controlar, segue esse padrão, observar, comparar e agir. Por exemplo, um avião tem sensor de pressão, de temperatura, de velocidade, de altitude, de rota. Como é que funciona o sensor de pressão, tá? Ele mede, observa um valor. Ele vai comparar. Comparar com quem? Com os limites, tá? Sempre tem um limite ali. Um exemplo bem simples, nível de óleo de motores elétricos. Eu não tenho sempre um limite máximo, um limite menor? Tenho, né? De uma forma muito mais simples que um avião. O que eu faço? Primeiro eu observo, vejo onde o meu nível tá. Depois eu comparo se tá acima do máximo, se tá abaixo do mínimo ou se tá no meio, tudo bem. Mas se tá ou acima do máximo ou abaixo do mínimo, o que eu faço? Eu vou agir, seja para diminuir a quantidade de fluido ou aumentar. Então, de uma forma mais simples, como um visor de nível, como uma forma mais complexa, como por exemplo um avião, a ordem é essa: eu observo, eu comparo com meus níveis e faço uma ação para controlar aquele instrumento de medição. Ou para investigar, tá? Investigar compreende todas as descobertas científicas, estuda novos fenômenos, né? Dominar, que é validar, né? Por exemplo, coisas que são aprovadas pelo Inmetro. O Inmetro investiga e valida, né? Ah, tal componente. Outra coisa que o Inmetro cuida, brinquedo de criança. Eles medem se o brinquedo é resistente ao impacto, a uma mordida, alguma coisa assim. Não pode se quebrar e se transformar em pedaços menores, por exemplo. Evoluir, né? Que é melhorar continuamente, expandir limites, inovar, principalmente em componentes mecânicos. Quando eu tenho um processo, uma fabricação de um elemento com um controle bom metrológico, eu consigo, então, aumentar as minhas possibilidades de processo em massa. Elemento. Opa. O que é o elemento? Tá? Elemento é um método, tá? Existem medição direta ou medição indireta, tá? O que é a medição direta? É aquela que avalia a grandeza mediante comparação direta com instrumentos, aparelhos e máquinas. Por exemplo, uma balança. Ela faz uma medição direta. Eu subo ali na minha balança, o meu ponteiro vai ter uma alteração, né, devido a uma comparação, e vai me mostrar um valor. Outra medição, temperatura, né? Vai ter uma temperatura no meu sensor e vai fornecer uma temperatura. Medição direta. Posso ter uma medição indireta por comparação. É aquela que determina a grandeza de uma peça com relação a outra, de padrão ou dimensão aproximada. Palpites de uma medição indireta. Um instrumento que faz medição indireta. Relógio comparador. Ah, bom exemplo, né? Só para ver se estão acompanhando. Ó, o relógio comparador ali do lado. O que o relógio comparador faz? Ele diz o tamanho da... Se eu tô medindo um cubo, tá? Um elemento bem simples ali. Tô medindo um cubo. Ele não vai dizer a altura do meu cubo. Ah, esse meu cubo tem 10 centímetros. Não. O que o relógio comparador faz? Ele diz se está no meu limite aceitável. Por exemplo, eu tenho que produzir, tá? Cubos de 10 centímetros de base. Tenho que produzir.
sempre 10 centímetros. E tem um limite. Ele pode ser 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos. Ou seja, eu posso ter cubos com 9, menor com 9 ou maior com 11. Né? O meu limite é de 1. 1 para baixo e 1 para cima. O meu relógio comparador é quem vai fazer essa comparação e medir. Tem o primeiro cubo. O primeiro cubo tem 10 centímetros. Ok, não vai marcar diferença nenhuma. O meu segundo cubo tem 9 centímetros. Qual é a medida que o meu relógio comparador vai acusar? Se eu boto um cubo de 9 centímetros. Vai dar 10 milímetros. 10 milímetros. Vai acusar ali 1 centímetro ou 10 milímetros. Se eu boto um cubo de 10 centímetros e meio, quanto o meu relógio vai acusar? 5 milímetros para mais. 5 milímetros ou 0,5 centímetros. Dez. Tá no meu limite. Agora, se eu boto um cubo de 8, quanto vai acusar? 12 para menos. 2 negativos, né? 2 centímetros ou 20 milímetros. Aí a gente faz uma marcação. Se eu não falo para vocês quanto tem o meu cubo, é 10 centímetros, vocês não têm como saber ali, ele só compara. Posso, por exemplo, botar ali um cubo e não falar para vocês qual é o tamanho dele, se é 10 centímetros. Posso dizer só assim, ó. Olha, o meu limite é de 10 milímetros. Se mostrar 8, 7, 6, positivo ou negativo, tá certo. Só vai acusar quando passar do meu limite ali. Mas se eu não informo para vocês quanto vale o meu cubo, vocês não têm como descobrir com o relógio comparador. Porque a ideia do relógio comparador é comparar um padrão, não medir esse padrão. Não me interessa quanto vale o meu cubo. Me interessa é se todos aqueles cubos seguem o meu padrão ou não. Quem segue, segue na produção. Quem for menor que o meu padrão ou maior que o meu padrão, é descartado. Tá? Descartado até ali. Porque de forma prática, materiais que estão acima do meu valor, eu consigo retificar, né? Diminuo, consigo deixar ele aproveitável. Materiais que ficaram menores, normalmente é descarte, né? Porque aí não tem o que eu fazer. Volta para reciclagem. Tem um instrumento de medição, tá? Que é o instrumento que vai me dar exatidão relativa das medidas dependendo, né, da qualidade do instrumento. Por exemplo, a gente fez agora a comparação com a régua. Um escalímetro e uma régua. Os dois são a mesma coisa, réguas, só que uma é de precisão e outra não. A qualidade do meu instrumento faz muita diferença, tá? Às vezes não é nem a qualidade do instrumento, também o tipo de instrumento. Porque, por exemplo, um micrômetro é mais preciso que um paquímetro. Eu posso ter o melhor paquímetro do mundo, da melhor marca, só que o micrômetro tem como configuração ali a capacidade de fornecer um valor a mais. Então, ele é sempre mais preciso que o micrômetro. Então, depende do fator de qualidade, né? E depende do fator construtivo. E, por último, o operador, né? Que é o elemento mais importante num processo de medição. É ele, né? Que é a parte mais inteligente ali na apreciação das medidas. A precisão conseguida depende da sua habilidade, conhecer o instrumento, adaptar-se às circunstâncias e escolher um método mais aconselhável, ainda possuir o conhecimento. O que é escolher um método mais aconselhável? Se eu tenho um paquímetro e uma fita métrica, tá? Eu dou um parafuso para vocês. Qual instrumento vocês vão usar para medir esse parafuso? Paquímetro. Paquímetro. Posso usar a fita métrica? Posso, mas não vai ter precisão. Agora, se eu dou para vocês uma cadeira, vocês vão usar a fita métrica, tá? Então, não depende só da qualidade do instrumento. Claro que esses exemplos foram muito grosseiros, né? Aí fica um pouco óbvio. Mas o paquímetro e o micrômetro são equipamentos ali, ó, perto, os dois são de precisão, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando que eu vou usar um? Quando que eu vou usar outro? Vai depender
um pouco de vocês, tá? Eu tenho mais facilidade com paquímetro, ele tem mais facilidade com micrômetro. Depende da precisão. Se eu preciso de uma precisão bem alta, às vezes eu nem posso usar o paquímetro, tenho que usar o micrômetro, tá? Se é um valor ali que eu posso usar os dois, em geral, o paquímetro é mais rápido. Então, se eu consigo qualidade na medição com os dois, vou usar o equipamento mais rápido. Então, essa decisão, a tomada de decisão de vocês, quanto à escolha do instrumento e o método de medição, também faz muita diferença na qualidade. Não basta ter o melhor micrômetro do mundo se a pessoa que faz a leitura não tem aquele conhecimento desejável. A leitura não vai ficar perfeita, tá? Aí, na outra turma me falaram assim, mas na dúvida, tu compra o micrômetro digital, que aí não tem erro, né? Pode botar qualquer um para medir que não tem erro. Não. O erro aumenta mais ainda, porque todo instrumento de medição digital tem uma precisão menor que o analógico, tá? Sabe aquelas balanças antigas de peso que tinha os padrõezinhos assim? Lembram disso, né? A volta me dizer, eu não lembro, não é do meu tempo. Eu lembro daquilo, as balancinhas com os padrõezinhos que tirava, botava assim. Aquele ali é o instrumento de medição, né, de massa mais preciso que existe. Essas balancinhas de comida que a gente compra, balancinha de precisão ela não tem nada, né? Aquele instrumento antigo, claro, se tiver os pesos direitinho, calibrado, né? Não adianta eu usar aqueles pesos lá do comércio que tem 30 anos, que está todo oxidado. Vai ser mais leve do que o padrão. Mas se ele tiver, né, cuidado, ele é muito mais preciso do que qualquer balança digital. Isso vale para todos os instrumentos, tá? Se eu estou fazendo medições grosseiras, tem um paquímetro digital ótimo, né? É prático, é rápido. Mas se eu quero uma medição de qualidade, tem que ser o analógico, tá? Não é nem pelo custo do equipamento, não é pelo saber ler nada. Ele simplesmente não é tão confiável quanto um analógico. Bom, pessoal, acho que para introdução da nossa disciplina, paramos por aqui. Amanhã nós continuamos o nosso conteúdo, aí a gente entra em métodos de medição, alguns outros conceitos mais a fundos, assim. Mas acho que para termos uma ideia do que é metrologia, porque em geral a gente fala, metrologia, eu estudo a medição. Não acredito que eu vou ter uma disciplina todinha para aprender a medir, tá? Não, mas ela é muito importante, tá? Espero que vocês gostem da nossa disciplina. Farei o máximo para que vocês tenham conhecimento, mas de uma forma bacana, assim, que não seja aquela coisa chata. E nós vamos nos adaptando. Alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo por enquanto? Então tá. Só deixem eu confirmar os nomes de vocês. Caso eu não chame alguém, me avise, tá? Natália, não escutei meu nome aí. Rafael, Luciano, Rodrigo, Vitor, Charles e Rogério e Emerson. Anotei todo mundo? Acho que sim, né? Então tá, pessoal. Por hoje encerramos por aqui. Amanhã continuamos com tudo. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.